E aí uma das coisas que eu tenho falado muito é essa diferença entre a multidão e o discípulo. E por que a gente tem falado isso? Para que de alguma forma possa criar em nós discernimento. Uma das coisas que o discípulo de Jesus precisa carregar dentro de si é esse discernimento. Ele precisa aprender a discernir as coisas. E isso, amados, na realidade, é o que mais tem se exigido nesse tempo. Eu não sei se você sabe, mas uma das preocupações que os apóstolos, eles tinham, e eles escreveram na carta, era justamente a questão do discernimento. Por que o discernimento? Porque o discernimento é o filtro que há dentro de nós para que a gente venha evitar aquilo que não é coerente ou que não está ligado ao Evangelho. É por isso que esse discernimento é simplesmente para o quê? Para a gente poder identificar o que é falso e o que é verdadeiro. Se você não tiver esse discernimento apurado dentro de você, que é esse filtro, você vai acabar aceitando qualquer coisa na sua vida e você acha que isso provém de Deus, que isso é evangélico, que isso é fé, que isso é Bíblia, que isso é igreja, que isso é Jesus. E o apóstolo Paulo, por exemplo, ele cita um exemplo maravilhoso. Quando ele diz o quê? Que até demônios podem o quê? Se transformarem em espíritos de luz. Então o que ele diz? O que mais vai se exigir do discípulo é o discernimento. Ou seja, esse filtro que ele precisa desenvolver dentro dele, para que ele possa saber se aquele espírito é um espírito de Deus ou não é um espírito de Deus. É um falso espírito. Por isso, então, que nós temos colocado muito isso. E, amados, a Bíblia ao longo, se você perceber, a Bíblia vai muito identificando isso. Vai nos mostrando muito isso. E muitas pessoas, presta atenção nisso, hein? Por não discernir se algo é de Deus ou não, acabaram tomando decisões que prejudicaram suas vidas, prejudicaram suas famílias, e acabou fazendo com que histórias que poderiam ser maravilhosas acabaram sendo destruídas. Acabaram histórias. Então é muito importante você entender que esse discernimento que nós estamos trabalhando aqui é algo maravilhoso, para que você possa até ser seletivo, principalmente com aquilo que você ouve, com aquilo que você recebe. Amém? Por que eu te falo isso? Lembra da tentação de Jesus? A gente não pode esquecer, amados. A tentação de Jesus nos mostra o quê? Que o diabo, ele leu a Bíblia para Jesus. Você lembra disso ou não? Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4 diz o quê? Que o diabo citou a Bíblia para Jesus. Ele leu a Bíblia para Jesus. E mais, ele deu até entendimento. Ele mostrou para ele como ele deveria praticar aquilo, dizendo, está escrito, que vai dar ordem aos teus anjos a seu respeito, então pula que ele vai te segurar. E tem muita gente que está o quê? Recebendo essa palavra e pulando, mas o fim disso está sendo trágico. Então o discípulo vai precisar desenvolver, de uma maneira assim, procurar e pedir para ele muito discernimento. Amém? Discernimento. Para ele saber se aquilo provém de Deus ou se aquilo não provém de Deus. Por isso, amados, entenda uma coisa. Vou dizer para você assim, o diabo ele sabe que muitos de vocês aqui não vão mais colocar um copo de cerveja na boca, vocês não vão colocar mais um cigarro na boca. Muitos de vocês não vão mais se relacionar de uma maneira ilícita, ele sabe disso. Isso já é claro. Mas como é que ele vai poder, de alguma maneira, tentar agir nas nossas vidas em que a gente não perceba que ele está por trás daquilo? Então, de muitas maneiras, ou a melhor maneira que ele vai fazer isso é justamente usando uma vestimenta espiritual, angelical, para tentar nos pegar nisso. Amém? Então, os discípulos eles precisam ser pessoas que saibam discernir, que possam discernir. Amém? Então é importante nós estarmos passando isso, porque a palavra ela vai ter o principal um dos efeitos dela é isso, é nos trazer discernimento. Ela vai abrir os nossos olhos, vai nos trazer clareza, e você vai passar a começar a enxergar aquela situação
de uma maneira na qual você não enxergava antes aquela situação. Então é isso que a palavra vai gerar em nós. Amém, amados? E como vocês sabem, nós estamos então em Lucas capítulo 5, e nós estamos aí no versículo 27 e 28, e agora eu creio que nós vamos prosseguir, vamos ver como é que vai ser o andamento, porque nós estamos agindo de uma maneira bem espontânea, não estamos nos prendendo a nada, a não ser ao Espírito de Deus e à liberdade, como ele está fluindo aqui. E vamos ver se a gente prossegue para o próximo, que é o 29, ok? Mas antes, vamos ler aí o 27, o 28, e a gente entra um pouquinho no 29, se der para ler, a gente lê, se der para entender, a gente vai entender, se não, a gente vai caminhando. Então diz o seguinte, versículo 27. Depois disso, ele saiu da cidade, e vendo um publicano, um coletor de impostos, chamado Levi, sentado na coletoria, disse-lhe, segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Levi ofereceu-lhe um rico banquete em sua casa. E estava com eles à mesa um grande número de publicanos e outras pessoas, algumas versões traz pecadores. Amém? Então, queridos, olha para mim aqui, amados, e vamos só tentar de alguma forma a gente recapitular, mas já meio que entrando aqui. Como eu disse para vocês, e esse texto para mim tem trazido tantas coisas, e eu não sei se de repente para você também vem trazendo isso, né? E principalmente no aspecto que nós estamos tratando sobre discípulos. E aqui nós estamos falando basicamente sobre o chamado do discipulado de Jesus, a formação do discípulo, o que Jesus ele espera de nós, como ele quer se relacionar conosco. Então nós estamos começando a compreender isso, e que eu estava até conversando, falando assim bem, não foi uma conversa, mas só comentando com um conhecido meu, e nós estávamos até tratando sobre essa questão, que a gente tem observado que isso tem sido até uma coisa muito ausente na igreja. A gente tem trabalhado muito mais com a multidão do que propriamente com os discípulos. Sendo que uma das coisas que o Evangelho de Lucas vai nos dizer é justamente isso, fazer discípulos. Fazer discípulos. Então nós temos um compromisso de que assim como nós fomos discipulados, nós precisamos discipular a outras pessoas. E amados, isso é uma coisa tão evidente que nós não somos discípulos, que nós como pessoas acabamos recorrendo a outros. E principalmente pessoas que a gente acha que tem mais entendimento, que tem mais unção, que tem mais espiritualidade que a gente. Então a gente acaba sempre jogando as pessoas, se nos procuram, para esse tipo de gente. Então não sei se já aconteceu isso com você, de alguém chegar para você, comentar uma situação dela, da vida dela, ou pedir uma oração que seja, e você dizer para ela assim, ó, anota o nome aqui que eu vou levar para o meu pastor, ou que eu vou levar lá para a igreja, eu vou levar para um obreiro, eu vou levar para alguém que possa orar. Ou você de repente ligar e falar, olha pastor, não tem como, acontece isso. Olha, tem uma amiga, tem um amigo, tem alguém aqui, eu preciso de uma direção, eu não sei o que fazer. Mas por que isso acontece? Porque nós não fomos discipulados. E aliás, nem nos explicaram isso. Não disseram para nós que, ao aceitar Jesus, agora você estará entrando dentro de um discipulado. Logo, você está sendo treinado, preparado, ensinado, instruído. Ou seja, você não é um ser que está pronto. E esse é o grande problema, amados. Por quê? Eu tenho falado muito já sobre isso. Isso não é agora que eu estou citado, não. Mas vocês já ouviram. Vocês, pelo menos aqui, sabem. O pessoal talvez lá não. Mas uma coisa que eu sempre tenho falado é o seguinte. A igreja brasileira, tirando as exceções, mas ela sempre enfatizou o quê? A salvação como fim. Não é isso que a gente sempre fala aqui? Ou seja, então tudo que a gente faz é o quê? Ganhar almas, salvar almas, ganhar almas e salvar almas. Desculpa. Agora, qual que é o problema? Tá, a gente ganha almas, a gente salva pessoas. E faz o que com elas depois, irmãos? Aí a gente vai jogando para dentro dos templos, os templos vão ficando inchados de pessoas, a gente vai multiplicando cultos, quantidade de cultos. Só que quando você vai perceber,
você não tem discípulos ali. A qualidade daqueles cristãos é muito baixa, é muito fraca. Por quê? Você não tem o que, amados? Discipulado aquelas pessoas. E aí que é a grande questão, e aí eu quero falar para você, se você já é alguém que creu em Jesus, foi batizado nas águas, amém? Faz parte de uma igreja local, entenda que tudo isso, vamos colocar assim, nada mais é ou nada mais foi do que um rito de iniciação. Aonde você está sendo posicionado para começar aquilo que Paulo sempre fala, a minha carreira. Paulo não fala isso? Que nós temos uma carreira. Quando você entra numa empresa, você não pretendia lá seguir carreira. Da mesma coisa é o Evangelho. Você entrou dentro do reino de Deus. Você agora é um discípulo de Jesus. Existe o que para você agora? Uma carreira. E você precisa seguir o quê? Eu quero seguir carreira. Vê se você consegue associar. Um rapaz entra lá, né, que no caso do Davi agora, né, irmã Hilda? Está lá, Forças Armadas? Força Aérea, né? E está na base aérea. Então, se ele chegar lá, agora, olha, eu quero seguir carreira aqui dentro. Como é que eu faço? E ali as pessoas, aqueles que já estão mais adiante, dentro daquela carreira, a instruir os outros. Amados, não é diferente o discipulado dentro de Jesus. Acho que está abrindo aí, não está? Não é diferente. Então você chegou, você é novo, você é cru. E aí, o que eu faço? Calma, que aqueles que já estão um pouco mais adiante nessa corrida e nessa carreira, vai começar a instruir aqueles que estão chegando agora. E mostrando para eles qual é o caminho para que eles também possam chegar lá. Está dando para entender, queridos? Então, o que a gente precisa entender é que essa também é a dinâmica da igreja. É para isso que a igreja existe. Olha que coisa. A igreja nada mais é do que aqueles discípulos que estão mais à frente estarão orientando aqueles que estão chegando. O nome disso é o quê? Fazer discípulos. Por isso, meu amado, que se nós não formos discípulos, como é que a gente vai fazer discípulo dentro da nossa casa? Na nossa família? Como é que eu vou fazer, no caso aqui das mulheres, se são casadas, dos seus maridos, discípulos, dos seus filhos, discípulos, do cônjuge, discípulos, ou dos pais, discípulos, dos irmãos, discípulos, se eu não sou discípulo, se eu não estou dentro do discipulado? Deu para entender? Só é possível fazer discípulo quem é o quê? Discípulo. Por quê? Porque a árvore dá fruto segundo a sua natureza, segundo a sua raiz. Amém? Segundo a sua raiz. Então, o que eu tenho falado tanto para vocês aqui, amados? Que a gente precisa virar o quê? Dentro da gente, aquela chavinha. Sair da multidão e entender agora que eu estou dentro de um programa, não um programa de televisão, mas um programa em que Jesus, ele me coloca e agora eu vou viver esse projeto, esse discipulado, vou seguir a minha carreira aí dentro. E se a gente fosse trazer novamente isso para um contexto aí das Forças Armadas, nós temos os nossos, digamos, capitães, não temos? Os coronéis, ou aqueles que fizeram uma carreira linda e se tornam o quê? Uma referência para nós. Por exemplo, não teve uma grande carreira dentro desse discipulado, desse projeto? Sim ou não? Teve ou não teve? Então ele se torna o quê para nós? Poxa, uma referência. Ah, eu entendi. O apóstolo Pedro não se torna isso para nós também? Sim ou não, amados? Se a gente for puxar um pouquinho mais adiante na história da igreja, vamos pegar aí o Martinho Lutero, por exemplo, um grande reformador, ou John Calvino, ou Zwinglio. São pessoas que foram se destacando. Depois, mais à frente, você pode pegar um John Wesley. Então, quer dizer, são pessoas que acabaram se tornando para nós uma referências de pessoas que tiveram uma carreira dentro do Evangelho maravilhosa, espetacular. E que você pode dizer, eu também quero isso para mim. Eu também quero chegar nesse nível. Amém? Eu também quero isso. Então nós precisamos entender que o discipulado, ele tem um início, como nós falamos. E como eu disse, a igreja tem pregado muito que o fim é salvação. Mas eu digo que não. A salvação é o princípio, é o início. É onde nos posiciona e nos coloca para o início da jornada.
da carreira. Amém, queridos? Por isso que a gente vê muitas pessoas, você já deve ter visto isso, eu também vejo. Aqui mesmo. Você já viu que muitas já aconteceu isso com vocês? Não sei se você reparou. Ou de repente até mesmo você. Hoje, graças a Deus, está mais firmado. A pessoa se batiza, passa um tempo, ela sai. Nossa, eu já vi muito isso acontecer, amados. É a pessoa passar pelas águas, passa ali às vezes meses. Acabou. Agora, por que isso aconteceu? Porque faltou a gente passar informação para eles que o que, está começando. Está apenas começando. Eu conto isso para vocês porque na família foi engraçado. A minha cunhada, a irmã da minha esposa, se eu não me engano, o parto dela acho que durou 24 horas, amados. E foi do dia 30 de dezembro a 31. Então eles passaram a virada, né, no hospital. E eu me lembro que os meus sogros estavam lá com eles. E quando terminou, né, o meu cunhado chegou para o meu sogro, colocou a mão no ombro. E graças a Deus, hein, seu Wilkes? Ufa, meu Deus do céu, graças a Deus, acabou. Meu sogro virou para ele. Meu filho está só começando. Eu estou dizendo para você que é muito semelhante, amados. Uma pessoa quando chega a Jesus é assim. Por quê? Porque até ela chegar para Jesus é muita dor. É como uma mulher que vai parir. É muito desconforto. Ela bate muito a cabeça. É dolorido. As pessoas que estão à volta dela sofrem com aquilo. Mas chega o dia que ela... Um, dois. Então o que acontece? Acontece isso conosco. A pessoa aceita Cristo e às vezes a conversão de alguém é muito turbulento, não é? Às vezes é como uma gravidez mesmo. E aí então nasce a criança, graças a Deus passou a dor. Ou seja, como alguém aceitou a Cristo. Tá, mas agora ela está começando, ela é um bebezinho. E agora ela vai crescer, precisa ser alimentada, precisa ser cuidada, ela vai crescendo. Então, vou dizer para você assim, no discipulado de Jesus não é diferente. Não é diferente. Então, o que acontece, amados? E isso é importante, porque olha só que coisa maravilhosa. Um bebê precisa de cuidados? O que acontece se um bebê nascer e ninguém cuidar dele? Será que a gente, como discípulo, ou a igreja, tem cuidado desses bebês espirituais? Logo, isso passa a ser parte, responsabilidade nossa, amados. Vou te falar, é fazer discípulos, mas ele não disse que era para o pastor fazer discípulos. Ele não disse que era para obreiros fazer discípulos missionários. Ele está dizendo para os discípulos dele fazerem discípulos. Ou seja, se aquela pessoa acabou de nascer de novo e entrou no discipulado, qual é a nossa responsabilidade, amados? Dar amparo a esses que estão chegando. Cuidar dessas pessoas, instruir essas pessoas. E isso é tão maravilhoso que se você observar, o versículo 29 diz o quê? Que assim que Jesus chamou Levi, ele deixa tudo, levanta-se e segue. E para onde que ele foi com Jesus? Para a casa dele. Amém? Queridos, a partir desse momento, presta atenção aqui numa coisa. Será que foi Levi que foi conduzido à casa dele ou foi Jesus que conduziu Levi à casa dele? Porque se a partir daquele momento ele está seguindo a Jesus, o que vocês acham? O primeiro lugar que Jesus então conduz Levi é para a casa de Levi. Amém? Mas antes de eu comentar o que me veio aqui agora, mas o que é interessante? É que a partir desse momento, então, é Jesus que começa a conduzir Levi. Porque Levi acabou de nascer de novo, é um bebezinho espiritual.
Então, o que ele vai precisar, amados? De cuidados, de instrução. Ele vai precisar do beabá da fé, daquilo que é básico na instrução, nos fundamentos bíblicos, na doutrina cristã. Então, o que isso nos mostra? Que se você é alguém que acabou de lado, você precisa entender que você passará a ser agora instruído. Você será ensinado, você tem que trazer isso dentro de você. Um ser que está aberto ao aprendizado, ao crescimento. A ser confrontado em muitos momentos, a ser encorajado em outros momentos. Você precisa entender que você não está pronto, você está sendo formado. Então, isso tem que ser entendido, amém, amados? Então, ninguém aqui está pronto, amém? Estamos sendo ali preparados e formados. Agora, por um outro lado, o que a gente observa? Que nós, discípulos, temos uma responsabilidade com aqueles que estão chegando. Que nós vamos ter que caminhar próximo deles, perto deles. E isso, amado, explica porque muitas pessoas vêm para a igreja, mas elas não permanecem, não digo nem na igreja, mas em Cristo. Por quê? Porque a igreja num todo não entende, não compreende a responsabilidade dela. Do quê? De estar discipulando a outros. Amém, amados? Então, o que nós precisamos entender aqui? Presta atenção. Eu acabei de aceitar Cristo, o que eu faço? Você precisa agora caminhar perto de Jesus, perto que é a igreja, amém? Você vai precisar se submeter ao discipulado, amém? Mas, por um outro lado, nós que de repente já estamos um pouco mais adiante, precisamos entender a responsabilidade que nós temos. Então, vamos falar, é lógico que agora está um pouquinho mais complicado isso, mas, passando tudo isso, o que é importante? Você está aqui nesse ambiente e você percebe que há alguém novo, que você não costuma ver aqui. Porque, querendo ou não, amados, por mais que a gente não tenha um contato muito próximo, mas você sabe quem é daqui, sim ou não? Às vezes vocês se trombam, como o pessoal fala fora, aí, no mercado, na feira, você se vê, cumprimenta, não tem aquela proximidade, mas você sabe que é da mesma igreja, que você é, amém? Mas se de repente que você não está familiarizado, qual que é a nossa responsabilidade? Entende? Se você às vezes é uma pessoa assim muito inibida, tem alguém que você conhece, algum obreiro, ô irmão, eu notei que ele é novo aqui, ou ela é nova. Se puder dar uma atenção. Entende como é que funciona a coisa, amados? Então a gente precisa de alguma forma assumir a nossa responsabilidade. E esse é um outro aspecto do discipulado. Porque como eu tenho já falado, como eu falei no domingo, e tenho falado agora, e nós vamos falando, amados, se você disse sim para o discipulado, você vai ter que entrar dentro disso de cabeça e assumir todas as responsabilidades que o discipulado de Jesus, ela implica e ela traz. E dentre elas é cuidar de outras pessoas. É fato isso. Você está sendo formado não é para si, mas é para quem? Para os outros. Amém? Ou seja, não é algo que pode, não é algo que termine, não é algo que simplesmente vai começar em você e termina em você, não. É algo que começa em você e vai sendo completado no outro. Por isso que, o que a palavra diz aqui? Presta atenção, estou só te dando uma introdução aqui nessa parte. Na hora que ele começa a seguir a Jesus, o que ele faz? Primeira coisa, ele oferece um rico banquete. Para quem? Para quem? Não, lê direito. Olha lá, lê direitinho. E ofereceu um rico banquete em sua casa. E estava com eles quem à mesa, amados? Um grande número. Você está percebendo para quem que ele oferece? Não é para Jesus. Na verdade, ele criou, digamos assim, um evento, uma oportunidade para que pessoas pudessem
se achegar em Jesus. Olha como que a mentalidade do discípulo vai começar a ser transformada aí. O discípulo vai entender o seguinte, que ele não é uma represa, ele não é uma barreira, onde ele vai represando água. Não, irmãos. O discípulo é alguém que recebe e vai distribuir isso. O discípulo é alguém que entende que a coisa pode até começar nele, mas não termina mais nele. É algo que pode até passar por ele, mas não fica mais nele. Ele vai levar isso para outros. Então o que Jesus está dizendo para nós? Olha, o discipulado, ou o discípulo precisa entender que nesse caminho de me seguir, ele não vai caminhar sozinho mais. Ele não vai me seguir sozinho. Porque o próprio Jesus disse que ele só estaria presente onde houvesse, no mínimo, 2 pessoas juntos. Então, amados, vou te falar uma coisa. Ser discípulo de Jesus não é para pessoas que não gostam de se socializar. Amém? Não é para pessoas que são fechadas. Aliás, isso é uma formação que eu vou dizer para você, até satânica e diabólica, porque quem quer que a gente fique sozinho? É Deus? Não, o próprio Deus, quando ele cria o homem, a primeira necessidade que ele enxerga no homem qual é? Não é bom que o homem viva só. E a primeira necessidade, o próprio... Sabe o que é interessante isso? Quer dizer que nem Deus era suficiente para Adão. Parece um absurdo isso, não é, amados? Mas assim, Deus não completava Adão. Adão tinha dele um vazio. Adão tinha uma necessidade e Deus enxergou essa necessidade. E Deus disse, não é bom que o ser humano viva só. É daí que nasce a igreja, a comunidade dos discípulos. Então vou dizer uma coisa para você, se você não gosta de se envolver com pessoas, dá tempo ainda de você dizer não para o discipulado de Jesus. Porque o discipulado de Jesus, ele vai te jogar para dentro de envolvimento com pessoas. Porque o discipulado é assim, é Deus e o próximo. Deus e o próximo. Essa é a base do discipulado, irmãos. Amém? E que se você observar, isso forma o quê? Hein? Deus, verticalização e horizontação. O que você lembra disso aqui? O que você lembra disso aqui? Hã? Fala para mim, mulherada, vamos lá. Cruz. Aí você já começa a entender o que é cruz. Carregar a cruz. É algo que vai acontecer na direção de Deus e é algo que vai me remeter também na direção do meu próximo. A cruz. Amém? Então é importante nós começarmos a entender, e presta atenção, das implicações que o discipulado vai exigir de mim. Por isso, amados, que eu digo uma coisa, com essas ministrações que nós estamos dando aqui, de 0 a 10, qual é a nota que você daria para você como cristão? Pensa bem. Porque a gente mede o nosso cristianismo, ou a nossa espiritualidade, a partir das coisas que a gente não faz. Você já notou isso? Ah, porque eu não faço isso, eu não faço aquilo, e eu não faço aquilo outro. Mas sabe o que Jesus diria para mim e para você? Tem muita gente no mundo que também não faz isso. E não são meus discípulos. Lembra que ele disse? Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e do fariseu. E é interessante porque Mateus, capítulo 5, 6 e 7, ele está pregando para os discípulos, e uma das coisas que ele fala para os discípulos é isso, ele fala assim, tem hora que Jesus baixa um nível tão baixo, tão assim, baixa um nível tão baixo, não tem como, né, irmão? Mas tem hora que ele coloca um nível tão lá no chão, uma queda, que ele diz assim, até os pagãos fazem isso. Queridos, quando Jesus fala que até os pagãos fazem isso, ele tá colocando o nível lá embaixo. De prática cristã, de vida cristã, de discipulado. Dizendo assim, que se vocês estão fazendo isso, vocês estão num nível tão raso,
que vocês não podem nem ser chamados de meus discípulos. Amém? Então o que nós precisamos entender? É isso que é maravilhoso. Se a palavra não confrontar, amados, a minha vida, não é a palavra. Porque a palavra, ela sempre vai, de alguma maneira, me incomodar. Ela sempre tem aquele propósito, sabe, de me empurrar. Porque é isso que vai me santificando, irmãos. É o incômodo que ela gera que me santifica. Por isso que as pessoas precisam entender, não é o fim quando você passou pelas águas, é o começo. Porque ela passa pelas águas, se acomoda, pronto. Agora faz o quê? Vamos só esperar aí. O que vai acontecer? Eu morro, Jesus volta. Não! O que nós temos que entender? Olha que coisa maravilhosa. Quando ele seguiu a Jesus, para onde que ele foi? Foi para o monte? Passar horas orando? Ai, ai, ai. Você vê que o negócio está indo, né? Foi para o monte? Foi se trancar numa igreja? Foi virar um monge? Ele foi levado para onde? Para o meio de gente. Para o meio das pessoas. Amém? Para o envolvimento, para relacionamento, para convívio. Olha para onde Jesus leva ele. Como eu disse, que se a partir daquele momento ele se levantou e seguiu a Jesus, Jesus levou ele para onde? Para a casa dele. Aí é que é outra questão. O lugar aonde mais você quer fugir é onde vai começar o discipulado. É na tua casa. Amém? É lá, amados, que a coisa vai começar. E sabe o que é interessante? Porque fora da tua casa você faz muitas coisas, simplesmente, falando em relação a Deus, por prazer, por graça e gratidão. Na tua casa você tem que fazer por obediência. Porque quantos de nós não queremos estar na nossa casa e Deus fala, é aqui que você tem que ficar. E é aqui que a minha obra começa na sua vida. Aí ali é a obediência. Amém? Porque é ali que as pessoas vão começar a confrontar se de fato você virou o quê? Discípulo de Jesus. Então, antes de você querer ficar convertendo seus familiares, a sua conversão vai ser provada lá dentro da sua casa. Porque a gente tem essa mania, né, de querer converter todo mundo, mas a gente mesmo não é convertido. E como que vai ser comprovada a nossa conversão, amados? É quando as pessoas da sua casa virarem para você e falar, é verdade. Ela mudou. Ele mudou. É outra pessoa. Porque eles sabem quem vocês eram. Eles sabem o que vocês falavam. Eles sabem. Se tem alguém que pode afirmar isso, estou te dizendo porque quantas pessoas que eu atendo aqui e que falam, pastor, meu marido, minha esposa, meu filho, seja lá quem for, olha, dentro de casa é um, lá fora é outro. E de repente estou falando com gente aqui agora, assim, que fala, é verdade. Acontece isso na minha vida. Ou de repente até você, essa pessoa também. Vai saber. Não é? Mas quantos não são assim, amados? Que fora de casa. Quantas pessoas, queridos, que eu atendo hoje, que carregam marcas, traumas, porque o pai para fora era uma bênção. Nossa, gente boa, dava dinheiro, pagava as coisas para os outros, mas dentro de casa deixava faltar tudo. E até hoje carregam marcas disso. Então, o que acontece, amados? Olha que interessante. O discipulado, por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a pessoa aceita Jesus e ela fala, pastor, o que tem que fazer aqui na igreja? Eu vou falar, tem muita coisa para fazer. E começa onde? Lá na sua casa. Não é na igreja que vai começar. Vai começar onde? Na tua casa. Nas suas relações, nos seus amigos, nos seus conhecidos, a vizinhança, amados. É ali que vai começar. A obra vai começar lá. É ali que se inicia. Amém? É com a irmã sua, é com seu irmão, é com seu pai, é com os seus netos, netas, sobrinhos. É ali que o seu discipulado vai começar a ser executado e acontecido. É ali que vai começar a coisa. Amém? E aí eu paro por aqui. Que aí você vai meditar nisso agora. Amém, amados? Porque às vezes o lugar onde mais você tem pensado em fugir é o lugar onde mais Deus tem te jogado.
para dentro. Dizendo para você, fica aqui. Não, não é para sair daí. Não, você vai de maneira agora. Não, agora não, é aqui. Mas, meu Deus, aí às vezes no mesmo quintal mora com uma vizinha que só Deus, ou um parente que é brigado. Ai, eu vou ter que atuar. É aí que seu discipulado vai começar. Porque é aí que você vai ter que ser de Deus de verdade. É aí que você vai ter que negar aquele ser que batia a boca, que falava, e agora de repente não vai mais bater boca e não vai mais falar. Entende? Aquele ser que tinha razão em tudo e agora, não, eu não tenho mais razão de nada. Quem é a razão na minha vida é Jesus. Deu para entender, queridos? É aí, amados. É aí que o nosso discipulado começa a ser provado. Amém? Então, antes de você querer salvar meio mundo dentro da tua casa e levar o evangelho, vão carregar para... Não, primeiro começa em você. É uma máxima que a gente sempre fala aqui, mas muitas pessoas às vezes não entendem. Agora, eu creio que você está entendendo por que a gente fala, tem que começar em você. Queridos, muitos de nós é assim, quando cremos em Cristo, ou quando começamos a nos despertar para o evangelho, não se levanta muita oposição dentro de casa? Muita oposição se levanta. Por que o senhor diz isso? Por causa da experiência. Daquilo que a gente atende, as pessoas falam para nós, e isso é uma verdade. Muita oposição começa a acontecer. E vou dizer para você, isso é maravilhoso. Porque esse ambiente é que vai confirmar e vai te dar uma experiência, vai te dar uma substância, sabe, bases. É esse ambiente, amados. Queridos, eu vou contar uma história aqui, é fato isso, tá? De um grande pregador que existe no Brasil. Meu pai lia muito ele, gostava muito demais desse pregador. Mas ele estava contando como foi o testemunho dele. E o testemunho dele, na vida, maravilhoso, começa a partir da conversão, onde começa a ser alterado mesmo, as coisas na vida dele. A mãe dele era até uma mulher que ia para a igreja, uma presbiteriana, tal. Estou falando de coisa da década de 50, 60, se eu não me engano, tá, irmãos? Então é bem lá atrás. Mas não era aquela pessoa que, de repente, experimentava de fato, sabe, ali? Vivia. Era mais uma questão cultural. Entende? Uma questão cultural. Que a mãe era crente, pai, não é assim? Filho é crente e a gente vai seguindo. Mas não tem aquele despertar, aquele abrir de olhos e dizer, não, eu estou vivendo, agora eu entendo, eu sei que eu tenho crido. Não creio porque mamãe fala, porque papai dizia. Não, eu creio porque eu experimento. Ela não tinha isso. Até que um dia o marido dela, que era agnóstico, ou seja, não era um ateu, mas também não era crente. Ele até era aberto, se houvesse uma força maior, ele até era aberto a isso. Amém? Então, uma pessoa assim. E o que acontece, amados? Um dia, ele foi levar a mulher dele para um culto, reunião de oração, e ele ficou curioso. O que essas mulheres tanto conversam lá dentro? E ele foi meio que entrando, e eu não sei se você sabe, mas as igrejas antigamente, apesar que está voltando isso, elas tinham tipo um tapume, que você não conseguia olhar lá para dentro, lembra? Então você tinha que passar meio que assim, não é? Quem lembra das igrejas assim? Era assim as igrejas, está voltando isso, né? Então elas tinham aquele tapume, e ele ficou atrás desse tapume ali. E as mulheres estavam falando sobre fé. Alguém sabe o que é fé? E uma citava uma coisa, citava outra. Ele é um advogado, um homem bem culto, intelectual. Ele falou, rapaz, mas até que essas mulheres falam coisa coerente. Aí teve uma que leu, falou, não, gente, fé não é nada disso que vocês estão falando. Leu Hebreus 11:1 e deu a definição de fé. Ele ficou impactado com aquilo. Chegou em casa, domingo, se eu não me engano, acho que era domingo, almoçando. De repente, terminou o almoço, ele vira para a mulher e fala assim, olha, tem como você me trazer uma Bíblia? Você imagina? Hein, amados? Olha para um lado, olha para o outro. Quê? Traz a Bíblia.
Aí a mãe já olhou para os filhos já entenderam, já todo mundo saiu dele, porque para não perder a oportunidade. Aí abra, por favor, em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ele abriu, ele leu, falou, nossa, mas que definição de fé. Aí ele pregou a Bíblia e ia começar em Gênesis. Mas a senhora, muito sábia, muito inteligente ali, falou, é o seguinte, a Bíblia você lê ela um pouco diferente. Você lê da metade para o fim, depois você volta para o início. Que ela pensou, ele tem uma mente tão assim, que quando ele começar a ler aquele negócio de Gênesis, criou Deus isso, aquilo, meu Deus do céu. Quando entrar em Êxodo, Levítico, aquela matança, sangue para cá, sacrifício para lá, meu Deus, ele desiste. Aí ele leu os evangelhos. A história que ele conta é o seguinte, que quando chegou por volta das 2 da manhã, ele já tinha, terminando de ler o 4º evangelho, que é o evangelho de João, no finzinho, quando termina a crucificação de Jesus, ele dá um berro e diz, eu aceito. Cai no chão, começa a chorar e ali ele nasce de novo. Queridos, a conversão dele impactou tanto a casa, que a mulher dele começou a perceber que ela não era crente. Por quê? Porque o marido mudou. Tudo que era trambique que ele tinha feito, ele começou a reparar tudo. Quem ele devia, ele pagava. Aquilo que ele era advogado, usando do conhecimento, que ele tinha enrolado, ele começou a desfazer tudo. E por fim, ele tinha uma amante. E que trouxe muito problema para dentro dessa família. Ele se desfez de tudo. Vendeu praticamente tudo que ele tinha. Porque ele disse, tudo isso eu conquistei de uma forma ilícita. Quer dizer, deixou tudo. Amém? Falou que a mudança dele foi tão radical. Falou, eu não sou crente. Eu não sou crente. E aí então ela começou a passar por uma transformação de verdade. Amém? Até que um dia, irmãos, sabe o que essa mulher fez? Ela foi até o lugar onde antes trabalhava. Ela chegou naquele lugar. Chamou a amante. Quando a mulher viu, a ex-amante, sei lá o que é. Mas quando ela viu, a mulher ficou apavorada. E ela falou para aquela mulher, eu te perdoo. Eu te perdoo. Só que não parou por aí não. Ela falou, você precisa de Jesus. Sabe o que ela fez? Levou a mulher para dentro de casa. E começou a discipular a mulher. E a mulher não se converteu. Aceitou Jesus. Pediu perdão. Você está entendendo ou não, irmãos? Compreende a história? Queridos, aquela família foi transformada pelo Evangelho. Transformada, irmãos. Aquele homem depois se tornou pastor de uma igreja local. Depois o filho que vivia nas drogas também se tornou um grande pastor, um grande evangelista que nós tivemos na década de 80, 90. De tal maneira que presidentes iam participar das reuniões desse homem. Para você ter uma ideia. Mas olha a revolução que causou. Agora, por que eu estou dizendo isso? Irmãos, isso é evangelho. Entende? É um absurdo, irmãos. É um absurdo. E é isso que o evangelho quer causar em nós. É essa revolução. Amém? Essa revolução. Por isso que vai começar onde a obra, irmãos? É na sua casa que vai começar. Reparando o que precisa reparar, consertando o que precisa consertar, reconhecendo o que precisa ser reconhecido. Amém? O evangelho vai causar isso, por isso que, quando ele começa a seguir a Jesus, Jesus pega ele e fala, vamos para a tua casa. É lá que você vai precisar começar a mudar as coisas. Amém? É lá que vai iniciar o teu discipulado, é lá que vai confirmar de fato o seu discipulado, é dentro da tua casa. Porque ali nós somos confrontados a todo momento, a toda hora. Você não é crente? Oh, glória, isso é maravilhoso quando acontece. Porque quando a gente está começando a sair, você não é crente, não? Vou falar para o seu pastor, hein? Isso é bom. Por quê, irmãos? Porque isso coloca você em movimento. Amém? É ali que você vai firmar. Você está afirmando se você é de Deus ou não é. Amém? É ali. Quem está entendendo aqui, não? Então o discipulado vai começar aí nesse ambiente.
Esquece ir para a África. Pode até acontecer, irmãos. Mas tem gente que é assim, não, agora aceitei Jesus, eu quero ir lá para a África, quero evangelizar todo mundo, mas é tua casa, irmãos. Glória a Deus, você pode até ter esse alvo, esse propósito, amém? De repente para alguns, mas Deus vai dizer, começa evangelizando a tua casa. Começa discipulando a sua casa. Começa sendo discípulo de verdade dentro da tua casa. Mostra que você mudou de verdade. Traga revoluções para dentro do seu lar, para dentro do casamento, na criação dos filhos. Vai pagando quem tem que pagar. Amém? Aí você não tem dinheiro, mas vai dar uma satisfação. Ó, fulano, agora é sério mesmo. Sério. Aí você vai mostrar, é mesmo, mudou mesmo, não é que a pessoa mudou. Amém, queridos? Vai começar com pequenas coisinhas. E ele ofereceu um rico banquete, irmãos, começa com coisas que parecem ser tão pequenas e tão significantes. É afirmando isso. Em pequenas ações e pequenas atitudes. Até que você, conforme vai crescendo, aí você pode, quem sabe, realmente se tornar e ter o privilégio de ser um mártir. Só que todo mártir começou, irmãos. Como disse, não sei se você já viu aquela frase de um capitão, de um oficial do exército americano, você quer mudar o mundo? Achei fantástico isso. Comece arrumando a tua cama. Então, quer dizer, vai começar com coisas pequenas, aonde você queria, mas você nega e fala, não é assim que um discípulo deve agir. A discernindo coisas pequenas. E conforme você vai discernindo e negando o que tem que negar, afirmando o que tem que ser afirmado, isso vai crescendo. Amém? Isso vai crescendo. Glória a Deus, amados. Então o discipulado vai começar aonde? Na prática? Aonde? Dentro da tua casa. Amém? É lá que vai começar. Então eu estou falando isso para que você, preste atenção. Não venha simplesmente pular etapas. Como assim? Pronto, eu recebi Jesus, agora eu quero levar isso para eles. Não, calma. Antes deles se converterem, você precisa se converter. Amém? E arrependimento, conversão, são coisas processuais. Muitos se arrependem, mas poucos se convertem. Porque a conversão é esse ato de algo que eu praticava, não pratico mais. Eu converti. Estou indo na direção de Jesus. Deu para entender? Amém? Então, esse é um ato processual, vai ser algo processual na vida de vocês. Então, antes de você querer converter todo mundo dentro do caso, você precisa ser convertido. E esse ambiente vai ser um ambiente propício, maravilhoso, para que você possa se afirmar discípulo. E que se as pessoas reconhecerem você na sua casa, meu Deus do céu, aí você pode sair pelo mundo. Amém? Porque o que sustenta o discipulado começa lá, sabia? Na sua casa. É o que vai sustentar toda a tua vida cristã, irmãos. Se a sua casa está estruturada, você está estruturado, o ambiente foi estruturado, logo, todo o resto será estruturado. Amém? Então, o discipulado começa onde? O discipulado começa onde? Viver o evangelho começa onde? Começa na sua casa. Amém? Fecha o... Eu vou dizer uma coisa para você. Pensa comigo assim. Se Jesus fosse um membro da sua família, como você acha que seria a sua família hoje? Se ele fosse o seu filho, o seu marido, sei lá, sua filha, seu pai, sua mãe, como será que seria a tua casa? E se eu dissesse que, de fato, esse Jesus é um membro da sua família, através da sua vida, porque agora ele habita em você, o que você me diria? Então eu digo, a possibilidade de trazer mudanças é grande, não é, amados? Sim ou não? É grande. Agora, é o discipulado que vai te fazer com que você dê mais espaço para Jesus na sua vida. Porque essa é a questão. Quando eu nego a mim, eu dou espaço para quem? E quando eu não nego, eu estou negando a Cristo.
Então, negar Jesus, presta atenção. Não é só quando Pedro disse lá, eu não o conheço. Amados, quando eu não dou razão a Jesus, logo eu estou negando a quem? Entende, discípulo? Porque porque é o seguinte, ou eu vou, agora que eu sou um discípulo, ou eu vou dar razão a Jesus, ou eu vou dar razão a mim. Amém? Simples assim que acontece a coisa. Ou eu me submeto a ele, ou eu vou me submeter a mim mesmo. Então, quer dizer, o discípulo ele é livre, você é livre. Tão livre, o Senhor te tornou tão livre, mas tão livre, que você pode até dizer não para ele. De tão livre que você é, hoje. Amém? Só que o discípulo, ele faz a escolha do quê? De pegar essa liberdade e submeter ela a quem? A Jesus. Amém? Então você tem uma escolha, porque ele não diz, depois mais à frente ele fala sobre isso, mas ele não diz negar a si mesmo. Ou seja, eu sou um discípulo, se eu não negar a mim, ou quando eu não nego a mim, eu estou negando a quem? Então logo, não estou dando razão a Jesus. Amém, discípulo? Por isso que eu falo, é coisas assim que vai, né, amados, mexendo com a gente, não vai? Então medita muito bem nisso. Tá bom, discípulos? Amém? Então ele está dizendo o seguinte, ó, vai começar na tua casa. É lá que começa. Amém? A pessoa às vezes quer correr para a igreja, vai lá. Começa na tua casa. É nesse ambiente. Naquelas relações primárias, próximas. É ali que você vai afirmar e provar se você é ou não. Ou também é ali que você vai aprender a ser meu discípulo. Amém?